Cruzeirão cabuloso, classificadíssimo para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. De quase eliminado a classificado em primeiro lugar do seu grupo, hein? Começou muito mal o Cruzeiro, deu a volta por cima e buscou a classificação. Parabéns, merecido, Cruzeiro nas oitavas de final. Patrick Lopes e Diego de Leon. É oitavas de finais, meu querido. E agora é só em agosto. E fugimos dos playoffs, que não vai ser fácil pra quem vai pra lá não, viu? Bela vitória do Cruzeiro. Não fez uma partida assim, nossa, que partida. Mas sinceramente, hoje muito mais importante que desempenhar bem foi o resultado. Rafa Silva estava mal na partida, mas como eu disse, centroavante quantas vezes mal na partida, mas no momento ponderante tem que fazer o gol e ele fez. 1-0 Cruzeiro, aliviado. Sul-Americana nos aguarda, porque agora nas oitavas em agosto tem reforço chegando, papai. Diego de Leon. Quando perde não tá tudo errado, quando ganha não tá tudo certo. O Cruzeiro imagine você trazendo uma pessoa fora de Belo Horizonte que não acompanha o Cruzeiro e fala assim: o Cruzeiro venceu seus últimos 5 jogos. 5 jogos, 5 vitórias. O Cruzeiro, 5 jogos, 5 vitórias. Não? É mesmo? O Cruzeiro tá desse jeito? É, tá desse jeito. Isso são os números frios. Mas nós que acompanhamos o Cruzeiro, nós somos torcedores, né, gente? Vocês estão aí no estádio, vocês que estão aí em casa acompanhando, sabe que são apenas números. O desempenho do Cruzeiro não é assim, não é nem perto de razoável. O desempenho é ruim. Então o que é importante hoje? Os 3 pontos. A classificação em primeiro lugar. E o Cruzeiro ganha o quê? Prazo. O Cruzeiro ganha prazo para resolver os seus problemas, porque os problemas estão aí. Todo jogo a gente vê os problemas do Cruzeiro. E essa vitória não apagou os problemas do Cruzeiro. Apenas deu ao Cruzeiro prazo para resolver os seus problemas. Patrick. Daniel São Paulino, trimundial que estava no chat, ele mandou no segundo tempo. O gol do Cruzeiro vai ser 1-0 aos 30, até printou aqui e mandou. Aos 37 do segundo tempo. Foi? O menino profetizou, tá? Misericórdia. Um abraço pro Daniel diretamente a Chapecó. Continue assim, meu querido. Bela vitória. Só lembrando, hein? Os playoffs, quem vai pra lá, olha os times que vão encontrar daqueles que vêm da Libertadores, Diogão, de Leonite, todos da jornada esportiva. Vamos lá. Cerro Porteño do Paraguai, Barcelona de Guayaquil, LDU do Equador, Independente Del Valle também do Equador, Rosário Central da Argentina, Libertad e Palestino, o único time que ainda não está definido, por causa que é o grupo do Grêmio que tem jogos a se fazer, que poderá ser o Estudiantes da Argentina, ou seja, esse gol importantíssimo do Rafa Silva tirou o Cruzeiro até então dos playoffs para colocar nas oitavas de finais. Grande vitória, classificamos em primeiro, graças a Deus. Que alívio, né? Eu tenho uma opinião muito parecida com a do De Leon. E é o que a gente sempre fala aqui, né, gente? A vitória não apaga os erros, né? E isso, como eu tô vendo aqui alguns falando no chat, não é ser pessimista, não é ser corneta. É simplesmente você ver o jogo como um todo, avaliar quais foram os aspectos positivos e quais foram os aspectos negativos, né? Os aspectos negativos do Cruzeiro nesse jogo de hoje, o positivo, graças a Deus, o Cruzeiro conseguiu a classificação, né? 1-0. Mas o Cruzeiro teve muita dificuldade contra um adversário que também muito limitado, né? O primeiro tempo do Cruzeiro não foi muito bom. As principais oportunidades do primeiro tempo não foram do Cruzeiro. Não. As principais oportunidades do primeiro tempo foram do Universidade. Inclusive, no primeiro tempo, jogando em casa, o Cruzeiro não chutou ao gol, né? Conseguiu fazer o seu primeiro finalização ao gol com 10, 12 minutos, se eu não me engano, do segundo tempo. Para mim, demorou um pouquinho para poder mexer. E aí, a estratégia do adversário era essa: baixar as linhas, cozinhar o jogo, deixar o Cruzeiro vir pra cima e tentar o contragolpe na bola longa. A partir do momento que tomou o gol, já mudou completamente a postura da Universidade.
Mas eu concordo demais com o que o De Leon falou. O Cruzeiro precisa se reforçar. Os reforços têm que chegar. O Cruzeiro tem que subir o nível, né, do elenco para não correr sustos ao longo da temporada. Vai demorar um pouquinho para chegar. As oitavas agora é só quando? Só em agosto. Então dá tempo. Até agosto chegar, quando o Cruzeiro voltar a jogar a Sul-Americana, a janela já vai ter fechado. Já vai ter fechado, os reforços já vão estar aqui. A pegada vai ser outra. Mas o Cruzeiro realmente precisa melhorar a qualidade do seu elenco. Hoje, o que manteve, De Leon, o jogo com placar magro para as duas equipes, sabe o que foi? Foram os goleiros. Foram os goleiros. Com porque certeza. porque o goleiro da Universidade, ele fez umas 4, 5 defesas de sacanagem. O Anderson fez umas 2, 3. Foi. Né? Então, hoje, os goleiros atrapalharam um pouco, vamos dizer assim, o espetáculo na quantidade de gols, né? E deixaram a partida ali um pouco mais magra. Mas o Cruzeiro precisa, sim, melhorar aí a qualidade do seu elenco para o restante da temporada. Só passando alguns números aqui, Delão, até para corroborar diante do seu comentário. Cruzeiro no jogo, 61% de bola contra 39%, e as finalizações, né, Delão? Que no primeiro tempo o Cruzeiro não tinha feito nenhum no gol. Foram 17 e agora 7 no gols. Todas elas no segundo tempo. Tanto que eu ressaltei que antes dos 5 primeiros do segundo tempo, o Cruzeiro já tinha finalizado 2 vezes no gol, sendo que no primeiro tempo não tinha feito nenhuma. Escanteios 9 para o Cruzeiro. E é bom ressaltar o escanteio, porque temos cobrado, né? O Cruzeiro precisa aproveitar mais este escanteio. E hoje o gol saiu de um escanteio cobrado pelo Lucas Silva, cabeceado do Zé Ivaldo, e o gol do Rafa Silva, Deleon. Mais um cabeceio positivo ali do Zé Ivaldo, né? Cara, o aprendizado, o que tira o Cruzeiro de positivo hoje, né? Dessa partida. O que o Cruzeiro tira de positivo? Cara, os 3 pontos. E a classificação. A classificação. É o objetivo, é o que precisava. Foi isso, alcançou o objetivo. Tá ótimo, está. Mas os problemas estão aí. Eles têm que ser solucionados. O Cruzeiro não pode toda rodada, todo jogo ficar sofrendo, porque uma hora, gente, vai dar ruim. E quando é que vai dar ruim? Quando enfrentar equipes de maior qualidade. O presidente do Atlético Goianiense falou, gente, se o Atlético Goianiense tivesse sido um pouquinho mais rápido, tivesse feito a leitura um pouquinho mais rápido, o Cruzeiro não tinha ganho aquele jogo. E ele não se equivocou, não. Por quê? Porque o Cruzeiro enfrentou muitas dificuldades contra o Atlético Goianiense. O Cruzeiro que tirou de positivo contra o Atlético Goianiense também foi a vitória. Foi os 3 pontos. E ele ganhou o quê? Tempo, ele ganhou prazo. E hoje, mais uma vez, ele ganhou tempo e ganhou prazo. Mas os problemas estão lá, tem que ser resolvido. O cara mandou aqui um superchat. O Fernando da Silva falou, fora Seabra, é muito fraco, Diogão. O Lucas Silva também é fraco. O Rafael Nunes mandou aqui um fora Seabra, falou que o time tá mal treinado, que já estamos no meio do ano e nada mudou, tem que contratar técnico. O William Araújo falou que o goleirinho filho de uma égua virou Neuer. O BH Fradas mandou um superchat. O Rubens Júnior falou que o Cruzeirão voltou, chora frangas. O Igor Silva falou que o Robert merece mais espaço, porque ele entrou bem demais no jogo. E o Gabriel Santiago falando que com o Seabra pode trazer o CR7 e o Messi que não adianta. Carlos Silva, Diogão, o Cruzeiro que eu vi hoje foi o Cruzeiro que está sendo gerido por pessoas sérias e que amam o clube. É certo que temos que reforçar, mas estamos no caminho certo. Matheus Pereira é brincadeira, joga demais. Assina embaixo aí o comentário do Carlos Silva, tá? O Cruzeiro tá assim no caminho certo. Verdade. E o Ian Fernandes falou pedindo um abraço para a mãe dele, a Selma Adriana. Estamos ligados e bem felizes com essa goleada de 1-0. Um abraço aí pra você e pra sua mãe, a dona Selma. E o Pedro Henrique falou que o que o Romero joga é sacanagem, monstro. Engraçado, hein? Que o que o Romero demonstra de vontade, intensidade, vontade dentro de campo, o Lucas Silva tem a qualidade técnica, mas nesse quesito ele já deixa um pouquinho mais a desejar. Falando um pouco do Seabra, ele chega ao 10º jogo pelo Cruzeiro nessa temporada. São 6 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota, 16 gols feitos, 10 gols sofridos. Ele aproxima já dos 70% de aproveitamento nesta temporada. Lembrando que é a 5ª vitória consecutiva. Nos 4 últimos não tomou gol, e o gol que tomou foi gol contra, naquele jogo contra o Vitória,
São alguns números aí das últimas partidas do Seabra, do Cruzeiro e do Pedro Lourenço, né? Que desde que assumiu só vitórias, graças a Deus. Cruzeiro, com essa vitória, assumiu a primeira colocação. 12 pontos tem o Cruzeiro, deixando a própria Universidade na segunda colocação com 11 pontos. Quem vai agora para repescagem, vamos dizer assim, é a Universidade e não mais o Cruzeiro, né? Que teve uma campanha engraçada. O Cruzeiro começa aí Três empates, né? a primeira rodada empatando fora de casa contra a Universidade. Esse jogo ficou 0-0. Na segunda rodada, no Mineirão, o Cruzeiro faz 3-0 no Aliança. Chocolate. No primeiro tempo e toma 3 gols no segundo tempo. O jogo termina 3-3. Depois, mais um 0-0. Dessa vez fora de casa contra a União La Calera. 3 rodadas, 3 pontos. O Cruzeiro, a partir daí, começou o desespero, né? Que já não dependeria mais de si para poder se classificar. Até que meteu 3-0 no Aliança. E na última rodada, quando o Cruzeiro venceu o La Calera, e ninguém sabe explicar como, com um jogador a menos, né? Isso, o Aliança, com um jogador a menos, o Aliança segurou o empate fora de casa contra a Universidade por 0-0. E esse resultado que trouxe a vida de volta para o Cruzeiro na Sul-Americana. Com um a menos, o Aliança já eliminado, inclusive. Sem brigar por nada. Para cumprir tabela, segurou o 0-0. O lanterna do segurou a pontuação da Universidade e trouxe o Cruzeiro de volta para a competição. Então, se o Cruzeiro hoje, com essa vitória, está indo para as oitavas de final, é porque na rodada passada o Aliança segurou o empate com a Universidade fora de casa, com um jogador a menos, por 0-0. E hoje o Cruzeiro bate aí por 1-0 o Universidade e avança para as oitavas de final, abraçando o Guizinho, pedindo um abraço pro Gui Ninjinha. Tamo junto aí, ó. Um abraço aí pra rapaziada que tá ligado com a gente. Falando dessas vitórias consecutivas e desses 3 empates na primeira fase, a virada de chave veio logo aqui na minha memória, o discurso do Alexandre Matos, naquele conteúdo que o Cruzeiro soltou em seu canal, naquela partida, a primeira da segunda fase, contra o Aliança na Colômbia. Nós perdemos pontos em casa. Em 97, o Cruzeiro também começou muito mal. Retomamos, falando de Libertadores, e batemos campeão. Nós temos que começar aqui hoje, mudar essa história. E começou lá na Colômbia, com a vitória por 3-0. A vitória magríssima aqui contra o lanterna do Campeonato Chileno, União La Calera, gol do Matheus Pereira. Mas que possibilitou o Cruzeiro chegar nessa rodada e com uma vitória também muito difícil. Tanto que o meu placar era 2-1, porque eu já esperava um jogo difícil. Desde o sorteio eu falei, a Universidade Católica vai ser a equipe que vai brigar com o Cruzeiro, essa primeira posição do grupo. Me surpreenderia muito se fosse diferente. E o Cruzeiro, com toda a limitação, com todas as ausências, falei aqui, né? Arthur Gomes e Dineno. Jogadores que participaram de praticamente 33% dos gols do Cruzeiro na temporada estão de fora. E o Cruzeiro, graças a Deus, com o Rafa Silva, conseguiu essa vitória. Muito por causa também do discurso do departamento de futebol, daqueles que assumiram, dos jogadores também. Conseguir aí, mesmo em vitórias difíceis, sem convencer, mas os 3 pontos primordiais para nas oitavas de finais em agosto estarmos reforçados para a sequência da Sul-Americana. O Kaique Pereira tá aqui falando que o Cássio tem que pegar muito para desbancar o Anderson, que tá jogando muito, né? Vem passando confiança. Falou que o Vitinho e o Robert mudaram a cara do jogo. 2 garotos. A Cláudia falando que apenas comemorem, apenas. Quem mais aqui ligado com a gente, ó? O Charles falou que tem que ter um técnico bom, Diogão. E o Guilherme Reis falou que o Anderson, o melhor do Cruzeiro. Tá pegando até o Wi-Fi. E o Ian Fernandes falando que nunca criticou também o Rafa Silva. O Magno Gonçalves falou que o Seabra não serve como técnico para o Cruzeiro. E o pobre louco falando aqui que ninguém fala do Vitinho. Mas entrou bem o Vitinho. Entrou bem ali com a camisa 22, né? O garoto. O Pedro Henrique falou que quando perde, não tá tudo errado. Quando ganha, não tá tudo certo. Vocês sempre falam isso. Mas pro De Leon, independente de ganhar ou perder, tem sempre algo errado. Sempre algo a corrigir, De Leon. Tá aqui falando o Pedro Henrique. Mas vocês não querem melhorar, não querem continuar vencendo? Tem que sempre melhorar, mas o futebol, gente, ele é um... Na verdade, todos esses esportes de alto nível é um melhoramento contínuo, né? Aí, por exemplo, aí, ó, todo mundo pedindo o Seabra, tem que tirar o Seabra. 70 e quantos por cento?
Com essa vitória chega já beirando aos 70% de aproveitamento. 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates, somente uma derrota. Isso não é aproveitamento de demissão. Não tem jeito, gente. Como é que você demite um treinador que tem 70% de aproveitamento? Ainda mais com esse elenco, hein? Com esse elenco, exatamente. O que vai acontecer no processo Seabra? Vai ser dado ele um elenco melhor. E se ele mantiver esse 70% com um elenco melhor, ele não vai ser demitido, gente. Não, muito pelo contrário. Sabe? Vai. Se ele manter uma campanha de 70% aí... Sabe, eu lembro muito, sabe quem? Do Mano Menezes. Gente, eu não gostava das escalações do Mano Menezes. Eu não gostava do jeito que o Mano Menezes conduzia as coisas. Futebol pragmático. Pragmático, é mais ou menos o estilo do Seabra, só que o Mano Menezes é retranqueiro, né? O Seabra não é retranqueiro, ele é pragmático, né? Mas não tinha como mandar embora o Mano Menezes, ele sempre flutuava ali 65%, 70%, não tem como mandar. Ele só foi demitido quando ele pediu, na verdade ele pediu demissão, né? E hoje, mais uma vez, né, antes aqui o Ciro tá aqui falando que 800 mil por mês pro Cássio, salário de atacante de ponta. Esse Verón, vocês disseram que substituir o Bruno Rodrigues, nosso treinador, sem grife é bom sim, kkkk. Na verdade, o termo que eu usava sempre pro Gabriel Verón o Gabriel Verón é uma incógnita, porque a gente não sabe depois que ele voltar da lesão como é que vai estar o nível do futebol dele, né? Eu sempre pontuei, o Gabriel Verón é uma incógnita. O Richard Lima, e hoje poderia ter atuado melhor. O Richard Lima falou que pode devolver o Verón pro Porto. É melhor usar a categoria de base. É o Bruno MC que tá falando aqui. O Robert, embora se fosse para entrar alguém ali, eu entraria com o João Pedro, né? Mas o Robert entrou bem no jogo hoje. Entrou bem mais uma vez o garoto Robert ali jogando pela esquerda. É o negócio que a gente falou. O Gabriel Verón hoje foi a maior oportunidade que ele teve. Começou jogando, né? Poderia ter entregado mais aí, ter deixado uma impressão melhor. Hoje ele utilizou o Barreal e o Robert, né, do lado esquerdo, e na outra ele utilizou o Verón e o Vitinho. Sim. E se você for olhar ali, o Barreal hoje não foi tão bem, apesar que ele iniciou ali fazendo 2 jogadas pelo lado esquerdo, mas o Rafa Silva não estava bem posicionado. O Verón também teve umas 2 jogadas também, inclusive a que o Rafa Silva perdeu o gol no primeiro tempo, foi uma jogada do Verón. Só que os meninos, eles foram mais agudos, cara. Eles causaram mais bagunça e mais estrago no sistema defensivo da Católica, que justamente estava muito bem armado no primeiro tempo. O Barreal e o Verón não estavam conseguindo fazer essa bagunça. O Vitinho e o Robert conseguiram fazer essa bagunça e desestabilizar o sistema defensivo deles. O Lucas Oliveira, bora fazer o Resenha Celeste da Cruzeiro Esportes em London? Falta só a passagem, o dinheiro, o passaporte, coragem. Não, vontade tem muita, né? Falta só o resto. Só o resto. E o Pablo HRP mandou uma mensagem aqui pra gente. Deixa eu pegar mais um pouquinho do chat aqui da galera que tá ligada com a gente. O Alane falando que nós estamos precisando de atacantes de qualidade. E daqui a pouco tem a coletiva, né, gente? Lembrando que quem faz a coletiva na Sul-Americana não é o Seabra, é o Moisés, né? O auxiliar técnico do Cruzeiro. O Seabra não pode falar na coletiva enquanto ele não tirar a licença Pro, né? Não é isso? Pro. A licença Pro. Quem mais aqui? O Charles falou que Keno no Cruzeiro e fora Gabriel Verón. O Gabriel Santiago falou que vai esperar o Cruzeiro pegar um time forte e depois quero ver a defesa do Seabra. O treino do Robertinho já está fazendo efeito. Amanhã mandou mensagem que o Robertinho, que teve no final do jogo ali um desentendimento, eu não sei, mas parece que era com o treinador, né? O Jorge se aquele careca lá era treinador. Acho que era da comissão técnica, viu, Diogo? Mas não sei dizer, porque eu não conheço a latinha do treinador, Jorge Celico. Contudo, o Robertinho já chegando, né, papai? O Pablo falou que falta um centroavante melhor e que ele acha que o time tá um pouco limitado. E o detalhe é que não tem nem muito descanso, né? Porque hoje daqui a pouquinho já é sexta-feira. Domingo o Cruzeiro já tem mais um confronto. Ficou difícil, inclusive.
pelo Brasileirão, aí sim vai ter mais uma pausa de mais uma semana para poder trabalhar. Exatamente. Cruzeiro domingo pega o São Paulo, do Luiz Beldia, o treinador que inclusive eu pedi aqui no Cruzeiro. Tá com uma sequência de 10 jogos lá no São Paulo, são 8 vitórias e 2 empates, ainda não perdeu à frente do São Paulo. Classificou a equipe ontem em primeiro lugar na Libertadores, ele que praticamente pegou o time lá na terceira, na quarta colocação da Libertadores. Enfim, não vai ser um jogo fácil. Morumbi lotado, Cruzeiro histórico no Brasileiro contra o São Paulo é terrível, mas enfim, vamos lá quebrar esse escrito e o Cruzeiro se manter na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro, lembrando que o Cruzeiro, mesmo com um jogo a menos, melhor dizendo, em relação à maioria das equipes do Brasileiro, se mantém ali na primeira parte da tabela, na sexta colocação. O Wagner tá falando, na opinião dele, o futebol do Cruzeiro cresceu bastante, o Cleiton tá aqui dando um boa noite, falando que o campeão voltou, o copeiro voltou. E o detalhe, né, velho? Essas competições aí, mata-mata, depois que entra na fase de mata-mata em si mesmo, né? Que agora passou aí a fase de grupo, a pegada é outra, tá? O ânimo é outro, o astral é outro tipo de jogo. Cada jogo é uma final, cada jogo é uma decisão. E aí, se você tá numas oitavas, né, faz um bom resultado, passa para uma quarta de final, né? A cabeça já começa a pensar lá na frente, vai ganhando motivação. Vamos voltar aqui mais uma vez, vamos lembrar, gente, quando o Cruzeiro voltar a campo pela Sul-Americana, todos os contratados, os reforços do Cruzeiro, já estarão há pelo menos uns 20... Que dia que é? Dia 10 de julho. Então, O jogo de agosto que tá marcado pela Conmebol é lá para depois do dia 14 de agosto. Então tem mais de mês aí pra galera que o Cruzeiro contratar, chegar, treinar, se adaptar, entender a filosofia do trabalho, o Cruzeiro dar aquela encorpada e ir avançando na Sul-Americana, né? Porque rapaz, paga bem a Sul-Americana, que foi? Atlético Paranaense, que conseguiu 4 vitórias consecutivas na Sul-Americana, perdeu hoje pro Sportivo Ameliano dentro de casa e também vai para os playoffs. Ficou em segundo? Ficou em segundo. Com quantos pontos? Com 12 pontos. O empate ele classificaria em primeiro, perdeu pro Sportivo Ameliano e vai também para os playoffs. O Sportivo tem quantos pontos? Foi para 13 pontos, ultrapassou ele. O empate garantiria, porque era confronto direto. Então, quando o Cruzeiro voltar para campo na próxima rodada da Sul-Americana, já tem aí reforços, já tem uma equipe mais forte, até porque a partir de agora os adversários também serão mais fortes, os jogos serão mais difíceis, cada jogo será uma decisão. Sim, aí a gente espera que agora essas especulações agora elas possam tomar corpo, né, e se tornar uma realidade. Porque até o momento temos o Cássio, né? Ô, Deleon, desculpa te interromper. Galera, vamos ouvir o Moisés? Vamos. Aí você já consegue comentar aí com toda a propriedade, meu amigo. Vamos lá então, galera, pera aí. Vamos ouvir o treinador, hoje, né, tá como técnico do Cruzeiro, o Moisés. E na sequência, o Deleon volta aqui fazendo a análise. Quem tá ligado aí, dá um like no vídeo aí, por gentileza. Likezão. Se inscreve no canal aí, tá, galera? E também ativem as notificações dessa força aí pra gente. Deixa eu só... Opa, soluço, rapaz. Ajeitar aqui. E vamos lá, vamos ouvir então o Moisés. Moisés na coletiva. Mas por que o Cruzeiro não conseguiu resolver esse jogo antes? Foi ali no finalzinho com todo esse drama. Boa noite. Boa noite. Um jogo difícil, né? A gente sabe que a equipe vinha mais fechada, porque o resultado, o empate favorecia eles. A gente sabia que o jogo ia ser sofrido, mas que a gente tinha que ter uma consistência, né? A frieza, a emoção da partida de não partir o jogo, não tomar uma transição e acabar tomando gol. A equipe, eu acho que está de parabéns pela consistência que teve. Mais um jogo sem tomar gol, acho que isso é importante. Então, assim, a gente sabe que a gente precisa ainda continuar melhorando, tem muita margem para melhora, mas acho que a entrega, a dedicação que os atletas tiveram hoje, eu acho que foi fundamental para o resultado. Poderia ter feito o segundo ou o terceiro gol ali, né? Mas faz parte do jogo. Também quero ressaltar a questão do apoio da torcida, né? Eu acho que mais de 50 mil pessoas é importante a gente frisar isso, que é fundamental esse apoio. Eu tive a oportunidade, como atleta, né, ter esse apoio lá dentro, sei o que é isso, sei como é que funciona esse empurrão a mais que a gente precisa dentro de campo. Então, lembrar isso, que eles são importantes nessa caminhada nossa. Rafa,
Boa noite, parabéns pelo gol, parabéns pela classificação também para as oitavas de final. Queria que você falasse um pouco desse gol, que eu acho que é também um alívio, né, para o atacante que está ali, a bola passa, você tenta e tenta de novo e conseguiu dar alegria para esse tanto de gente que veio aqui ver esse Cruzeirão conseguir se classificar. Com certeza. É um jogo super difícil, um jogo onde a equipe deles vieram só com um propósito, que era se defender. E a gente pressionou desde o primeiro minuto, tentou, buscou em todo momento. E eu, como atacante, tenho que tentar acreditar em todas as bolas, e foi isso que aconteceu no segundo tempo. Fui coroado com esse gol. O mais importante é a vitória e a classificação em primeiro, que era o nosso objetivo. Ô Moisés, primeiro para você, depois para o Rafa, queria parabenizar, claro, pela classificação direta para as oitavas da Sul-Americana. Queria saber de você, que se você também sentiu, vocês da comissão sentiram um Cruzeiro um pouco nervoso no início do jogo, um jogo até certo ponto franco, né, nesse primeiro tempo. O Anderson, pelo menos na minha opinião, um dos melhores em campo, né, salvou o Cruzeiro em alguns momentos. Vocês também sentiram um Cruzeiro nervoso nesse jogo, um jogo que talvez com um pouco mais de paciência, a gente sabe da decisão que era aqui hoje, mas com um pouco mais de paciência talvez dava para construir uma vitória até certo ponto mais tranquila? Boa noite. Eu acho que não foi o nervosismo. A gente sabia da tensão que teria esse jogo. Acredito eu que a gente teve alguns erros de passe, né, que a gente poderia circular um pouquinho mais a bola no início do jogo, e automaticamente a gente fez com que a equipe adversária tivesse o poder da transição, que era o forte deles. Eles vieram com as linhas baixas justamente para buscar a transição. Eu acho que foram esses momentos ali, os poucos momentos na primeira parte que eles tiveram alguma situação que chegaram à nossa área, mas não foi construindo o jogo, não foi uma organização ofensiva, foi praticamente em erros de passes nossos, porque a gente poderia circular um pouquinho mais no início, mas depois controlamos. Eu acho que mesmo a primeira parte a gente controlou a maior parte do jogo, né? A equipe deles baixou um pouco mais a linha. A gente poderia ter feito 1-0 no primeiro tempo também. É lógico que eles chegaram um pouquinho mais ali, uma ou duas vezes na nossa área, antes bem. Eu acho que essa era a proposta do jogo. A gente sabia que eles iam buscar a transição, que é o forte deles. O resultado favorecia para eles no início. Mas a equipe teve a capacidade de se manter fiel ao que a gente trabalhou durante a semana. O jogo difícil, a gente sabia que é uma equipe que tomou apenas um gol na fase de grupos. Hoje, se eu não me engano, foi o segundo gol que eles tomaram. Então, a gente não jogou contra qualquer equipe. É lógico que, se olhar o campeonato nacional, a gente não olha para isso porque é um tipo de jogo diferente, né? Então, volto a frisar, são 90 minutos, mas os acréscimos, eu acho que eles tiveram a capacidade de se manter fiel ao que foi proposto desde o início, salientando os jogadores que entraram na segunda parte, né? Jogadores jovens, que é o que a gente sabia que ia acontecer, que tem a capacidade de entrar em qualquer jogo, independente da dificuldade, né? A gente sabe da condição que está sendo criada no dia a dia, mas eles estão de parabéns pelo que eles apresentaram hoje. Tivemos a oportunidade de fazer mais gols, e eu acho que é seguir crescendo. Eu acho que é manter os pés no chão, a gente já tem um jogo aí forte pela frente e continuar trabalhando. Ô Rafa, parabéns pela classificação, pelo gol, pela partida. Queria que você falasse um pouquinho desse momento que você vive, né? Você vive um momento de afirmação no Cruzeiro, diferente até daquele 2022, você já falou sobre isso, que você não teve a sequência que você está tendo agora, infelizmente pela condição de Leno, né? Mas você está tendo o momento e está sabendo aproveitar. A gente viu que, acho que você deve ter pensado assim também, não sei, talvez não tenha sido a sua melhor partida com a camisa do Cruzeiro, mas como atacante você persistiu quando esperou essa vaga acontecer. Eu queria que você falasse desse momento, se dentro do campo você sente, acho que se não me falha a memória, é a primeira partida que você faz os 90 minutos, né? Não é substituído. Em algum momento passa pela cabeça do atacante, vou sair, não vou ter essa chance, tenho que acreditar até o fim. Como que é tudo isso, viver tudo isso dentro de campo, Rafa? Como centroavante, você tem que estar sempre acreditando, estar sempre buscando, aproveitando as oportunidades. Venho tendo bastante minutagem agora com o Seabra, e venho tentando dar o meu melhor. Hoje não foi uma grande partida, né? Mas quando não dá tecnicamente, a gente tem que ir na raça, tem que correr, ajudar de alguma forma e persistir como centroavante, as bolas que chegaram ali, tentar marcar, tentar fazer alguma jogada diferente, e no final ali, com a minha persistência de todo o tempo, a bola sobrou e eu pude fazer o gol. E como falei, a classificação em primeiro lugar, que era o mais importante, o objetivo nosso, e foi concluído. A pergunta é a mesma para o Moisés e também para o Rafa. O Cruzeiro praticamente não finalizou a gol no primeiro tempo, né? Precisando da vitória, criou muito, é verdade, mas está faltando esse chute realmente ao gol, essa finalização. A que se deve essa falta de finalização do Cruzeiro?
A primeira parte realmente assim, a gente criou bastante, chegou na frente da área do adversário, mas faltou realmente o último toque. Eu acho que preencheu um pouquinho mais, eles estavam com as linhas já baixo, o que dificulta um pouquinho mais essa questão do chute, das finalizações. Então, era uma bola que a gente tinha que entrar do lado contrário para buscar o espaço. Era um jogo tenso, né? Automaticamente, por tudo que envolvia, mas a gente sabia que a partir do momento que realmente ia passando o tempo, a parte física deles iam começar um pouquinho a quebrar e as coisas iam se desenvolver de uma forma melhor. Foi o que aconteceu na segunda parte. A gente tem que sempre ressaltar isso, que o jogo ele é feito dos 90 minutos mais o acréscimo. Era um jogo que não poderia ter erro. Então, os momentos do jogo, a gente tem que saber que tem que estar conectado. O jogo é vivo. A organização ofensiva, defensiva, as transições. Então, eu acho que esse primeiro tempo foi um pouquinho mais tenso por tudo que envolvia o resultado, mas automaticamente a gente teve a tranquilidade da segunda parte, de chegar um pouquinho mais, de finalizar mais, poderíamos ter feito mais gols. Mas é isso, é construir cada vez mais melhorando. É isso, nosso time vem construindo bem, vem criando bastante jogadas. Às vezes ainda falta um pouco de mais tranquilidade ou mais visão ali no último passe para poder criar uma condição melhor de finalizar. Mas é isso, tentando, trabalhando, buscando para melhorar sempre. Então é isso que a gente vem tentando. E isso eu levo como um ponto bom, que a gente vem criando bastante. Agora é um detalhe a melhorar para poder marcar mais gols e não sofrer tanto como a partida de hoje. Moisés, eu queria que você falasse a respeito da importância dessa classificação já direto para as oitavas, porque o Cruzeiro, né, só vai jogar em agosto, enfim. E depois das 3 primeiras rodadas, chegou-se até a duvidar em relação a essa classificação do Cruzeiro. Classifica, não classifica, vai classificar em segundo. E chegou na última rodada, conseguiu essa classificação em primeiro lugar. Queria que você falasse a respeito da importância disso, até por questão de tempo. A gente sabe que o Cruzeiro segue aí trabalhando muito no mercado. Vão vir nomes, né, devem vir mais jogadores para reforçar o elenco. E na janela de julho, né, do dia 10 de julho, esses jogadores talvez não, com certeza serão inscritos. E qual a importância disso para esse elenco do Cruzeiro e para vocês? Boa noite. A questão da classificação em primeiro ela é importantíssima pela questão dos jogos pela frente, né? São 2 datas a menos para a gente se preparar, porque a competição junto com o brasileiro, eu acho que nós vamos ter muitos jogos aí pela frente, com poucos dias de treino entre os jogos, então a gente sabe que vai ser um pouquinho mais desgastante. Isso nos dá pelo menos a questão de diminuir esses 2 jogos para a gente poder estar lá na frente. Eu acho e também essa questão de terminar em primeiro, a recuperação que a equipe teve durante essa fase, né? Não é fácil fazer o que nós fizemos, essa recuperação. Eu não posso falar dos primeiros jogos porque eu cheguei já no andamento, então eu não sei como que estava nos primeiros jogos, mas a partir do momento que eu cheguei aqui, o que eu posso falar é que é uma equipe que trabalha muito durante o dia a dia, são jogadores comprometidos. Eu acho que isso é fundamental para esse crescimento que aconteceu naturalmente. Como eu falei, a gente tem muita margem para melhorar ainda, a gente vai pegar uma sequência grande de jogos aí pela frente, né? A gente sabe da importância de manter os pés no chão, a cabeça no lugar, porque tem um campeonato brasileiro muito competitivo, e aí a gente tem um pouquinho mais de tempo para preparar para essa próxima fase da Sul-Americana. Então, importantíssimo terminar em primeiro. Obrigado, Rafa. O pessoal do FDP pediu para eu falar que a Mandiga deu certo. E queria saber de você o seguinte, Rafa, você esteve aqui no ano do acesso. Você viu a torcida do Cruzeiro, né, julgando junto com o time, e hoje o que a gente viu aqui no Mineirão foi uma coisa absurda, mais de 55 mil torcedores apoiando do início ao fim. Queria saber de você a importância disso, porque a gente está sentindo que esse clima está mudando. O torcedor hoje está com mais essa sensação de pertencimento. Queria saber para vocês, dentro de campo, a importância do que o torcedor fez hoje, por exemplo. Com certeza, temos que ressaltar esse apoio do torcedor que veio, compareceu, lotou o estádio e nos apoiou. É o nosso 12º jogador realmente e faz toda a diferença. Então isso aí é super importante pra gente, jogar com o estádio cheio, com o apoio deles. Eles estavam um pouco chateados antes, mas agora a gente vem melhorando, vem tendo sequência de vitórias. E isso aí traz o torcedor pra gente, pro nosso lado. Então a gente tem que manter os pés no chão, com certeza, e trabalhar firme para continuar mantendo essa sequência boa de vitória e consequentemente dando alegria a todos eles. Deu certo. Moisés, parabéns pela classificação, também, viu? O Cruzeiro começa o ano, vou à Sul-Americana até onde eu posso ir, ok? Mas aí chega em primeiro lugar, muito time pesado vai ter que jogar repescagem, o Cruzeiro já está nas oitavas. E tem o movimento da janela que
A gente sabe que deverá chegar mais gente ainda do que chegou, caso virá mais jogadores também. O Cruzeiro muda de patamar. Para quem vinha pensando em ir na Sul-Americana, ele poderia chegar. De repente, ele pode avançar mais. Em suma, o Cruzeiro virou favorito para ser campeão da Sul-Americana? Não, eu posso falar do momento, a partir do momento que eu chego ao Cruzeiro, né? Não sei como que estava antes, mas a mentalidade desde o dia que eu chego aqui é a melhora do jogo a jogo. Eu acho que os pés no chão, essa questão de pensar em ser campeão ou não, isso é a sequência do dia a dia de trabalho, dos jogos que a gente vai fazendo. Eu acho que a gente tem que ter muito essa capacidade de entender o que é o futebol, que ele te traz armadilhas. Eu acho que às vezes quando se perde não é tão ruim e quando se ganha também não está tão bom. Tem muita coisa para sempre se acertar, então essa racionalidade a gente tem que ter. O que eu posso dizer aqui desde o dia que eu pisei aqui para trabalhar nessa comissão, só tenho que ressaltar que esses atletas estão trabalhando muito forte, né? Tem um comprometimento muito grande de toda a estrutura. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito forte, a Copa Sul-Americana também vai entrar numa fase de definição em que envolve muitas coisas, cansaço, dependendo da semana que você pega de jogos, quais são os jogos, se é fora ou não, a questão de logística. Então, há muita coisa que influencia realmente numa fase final de competição. Eu acho que o principal agora é pensar jogo a jogo. A gente já tem que virar a chave, já tem um jogo forte agora próximo. Então, acho que é isso. Eu acho que o futebol, a gente tem um pouquinho de vivência nele para entender que você tem que pensar realmente no dia a dia, porque a próxima janela é daqui a um mês e pouco. Muita coisa vai acontecer daqui para lá, tem muitos jogos. Então eu prefiro pensar no dia a dia, de melhorar esses atletas junto com a comissão técnica, para a gente estar passo a passo, jogo a jogo, tendo realmente os resultados que a gente vem tendo. Então, consistência, pé no chão e entender realmente o que acontece no futebol brasileiro. Então tá aí, meu povo, a coletiva do Moisés. Engraçado, né? Os caras que gostam de ficar cornetando a gente aqui, vocês são cornetas, vocês não são isso aqui. O Moisés falou a frase que a gente fala aqui direto. Não é porque ganhou que tá tudo certo, não é porque perdeu que tá tudo errado. Ele acabou de falar aí no finalzinho da coletiva aí, e tem uns que gostam de ficar pegando no pé aí. Mas vamos lá. Vitória apertada contra o Universidade. Classificação para as oitavas de final com o Mineirão lotado. Coletiva do técnico do Cruzeiro e agora a análise do comentarista Diego de Leon aqui no canal Cruzeiro Esportes. Vamos lá, pessoal. Sexta rodada, a primeira rodada da Sul-Americana. No Mineirão, Cruzeiro 1, gol de Rafa Silva. Como é que chama a gente aqui? Me deu branco aqui agora. Universidade Católica 0, público de 55 mil. Ambas as equipes começaram jogando no 4-2-3-1. Só que durante a partida eu percebi que a Católica defendia no 4-5-1. Ela fazia uma linha de 4 e uma linha de 5 justamente para conter os avanços do Cruzeiro no 4-2-3-1. Porque o time que joga no 4-2-3-1, ele abre dois extremos para justamente ganhar profundidade e trabalhar o seu meia, né? No caso, o Matheus Pereira tentando municiar ali os seus dois homens de extremo. Então, o Cruzeiro começou no 4-2-3-1, a Católica também, mas a Católica mudando para o 4-5-1. O primeiro tempo, como foi o primeiro tempo do Cruzeiro? O Cruzeiro começou o primeiro tempo muito bem, tá, gente? Começou ali com o Barreal tendo uma oportunidade pelo lado esquerdo, aquela bola que ele cruzou para dentro, mas o Rafa Silva tentou dar um carrinho, mas ele estava a um passo da bola. Teve também aquela jogada também do Verón pelo lado direito também, que ele tentou municiar o Rafa Silva, mas também não estando bem posicionado. Mas depois dessas duas jogadas, a Católica tomou conta do jogo. E tomou conta do jogo como? Ela conseguiu impor a forma dela de jogar, que era o quê? Era transitar com a bola sem velocidade, transitar de um lado para o outro, atraindo a confiança do Cruzeiro. O Cruzeiro avançava as linhas para tentar roubar a bola da Católica e a Católica esticava a bola nas costas do Zé Ivaldo e João Marcelo. Assim foi o restante do primeiro tempo inteiro. O Cruzeiro tentando jogar, teve até mais uma oportunidade, aquela que o Verón colocou o Rafa Silva
na cara do gol e o Rafa Silva chutou para fora, que é um gol, Rafa Silva, que não pode perder. Então o primeiro tempo foi assim, a Católica tentando transitar a bola, chamando a atenção do Cruzeiro, o Cruzeiro avançava e a Católica tentava municiar os seus atacantes. E numa dessas estocadas, o goleiro Anderson fez uma defesa assim, importantíssima, né? E no final do primeiro tempo, ele fez uma outra defesa também. Veio o intervalo, a gente até falou que o Seabra deveria mexer em algumas peças. Eu até falei que ele deveria, de repente, tirar o Rafa Silva, porque para mim ele não vinha fazendo uma boa partida, mas ele até acertou em não colocar o Papagaio e mantendo o Rafa Silva, que foi o cara que fez o gol. Veio o segundo tempo, continuou a mesma coisa. O Cruzeiro nervoso, ansioso, tentando resolver a todo custo o jogo, e a Católica com duas linhas, uma linha de 4, uma linha de 5, e chamando a atenção do Cruzeiro, e o Cruzeiro ansioso, o Cruzeiro nervoso, e foi assim até mais ou menos os 20 do segundo tempo, quando o Cruzeiro começou a fazer as substituições, porque até então o jogo estava... O segundo tempo estava pior do que o primeiro tempo. O Diogo até falou algumas vezes aqui durante a transmissão que o jogo estava muito ruim. E realmente estava ruim. Mas aí começou a vir as substituições e o Cruzeiro começou a melhorar. Porque ele tira o Barreal já no intervalo e coloca o Robert. Porque o Barreal, ele dá mais profundidade. Porque como ele é canhoto, então ele dá mais profundidade. Ele coloca o Robert, que é destro, que puxa mais pra dentro, a gente fala no futebol, que é o pé contrário. Então ele muda um pouco o jeito de jogar ali. E do lado direito, ele tira o Veron e ele coloca o Vitinho, que também é da mesma forma. O Veron, pé direito pra fora, o Vitinho, pé esquerdo pra dentro. E o time do Cruzeiro, ele melhora muito com essas duas substituições. Mesmo sendo os garotos da base conseguiram fazer o que o Veron e o Barreal não conseguiram fazer no primeiro tempo, que é o quê? Tirar a Católica da zona de conforto delas, que era o quê? Esperar o Cruzeiro. Eles estavam, desde o primeiro tempo, esperando o Cruzeiro, então eles estavam posicionados ali, uma linha de 4 e uma linha de 5. O Vitinho e o Robert, na sua movimentação e puxando o pé para dentro, ele tirou os marcadores da zona de conforto. E ali começou a surgir algumas oportunidades para o Cruzeiro. Tanto que numa delas, o Cruzeiro, se eu não me engano, ele teve 3 chutes ao gol em um lance somente. Foi um chute do Vitinho, foi o chute do Rafa Silva e o terceiro chute eu não me lembro agora quem foi. Então, o segundo tempo do Cruzeiro só melhorou a partir dos 20 minutos do segundo tempo. Os destaques hoje do jogo, eu destaco o Anderson no primeiro tempo com as duas defesas, que como o Patrick mesmo ressaltou, aquilo ali são defesas que são gols, tá? Principalmente aquela que ele saiu cara a cara com o atacante da Católica. O Matheus Pereira hoje para mim também fez uma boa partida, deu algumas assistências, mas infelizmente os nossos atacantes não aproveitaram. E o terceiro destaque para mim é o Rafa Silva, que eu mesmo falei que era para ter sacado ele no intervalo, mas pela insistência, pela persistência, ele acabou sendo coroado com o gol aos 37 do segundo tempo. O que o Cruzeiro leva de positivo hoje, gente? Os 3 pontos. A classificação e prazo. O Cruzeiro ganha prazo para resolver os seus problemas dentro de casa. Porque a gente até falou aqui no início da jornada, o Matos está na rua com o cartão do Pedrinho. Justamente para quê? Para reforçar essa equipe, que tem muitos pontos a melhorar. Muitos pontos a melhorar. E dentro do elenco do Cruzeiro hoje, o Cruzeiro não tem solução, gente. Quando a gente fala que o Dineno faz falta, e olha que o Dineno não é esse jogador, assim, de um alto quilate na América do Sul, quem a gente tem para substituir ele?
o Rafa Silva, que hoje, com muita insistência, com muita dedicação. Mas se o Rafa Silva não tá resolvendo, quem que a gente coloca no lugar? A gente tinha um papagaio. No final ali do segundo tempo, saiu o Romero. Quem tinha para entrar no lugar dele? O Ramiro. E a gente já vem falando isso aqui. O elenco do Cruzeiro, quem está na reserva, não é melhor do que aqueles que estão jogando. Nem do mesmo nível. Nem do mesmo nível. Então isso é um problema para o treinador Seabra, que apesar de todos os problemas, ele tem um percentual de 70% de aproveitamento. E isso não é percentual para você demitir treinador ou colocar ele na berlinda. Ah, você pode ter seus questionamentos que ele ele procrastina para mudar, ele demora demais para fazer substituições, ele morre com as suas crenças. Gente, mas todo treinador é assim. Todo treinador tem suas convicções, todo treinador tem o seu sistema, os seus jogadores prediletos, e o Seabra não é diferente. Só que hoje ele tem 70% de aproveitamento com um elenco reduzido e tecnicamente inferior à maioria hoje do futebol brasileiro. Então, o Seabra, ele vai ter a oportunidade de trabalhar com atletas de um quilate acima. Com certeza o Matos vai reforçar essa equipe e o Cruzeiro vai e o Matos vai dar esse tempo para o Seabra trabalhar essa equipe. Agora, se ele vai dar continuidade no trabalho, se ele vai dar continuidade a esses 70% de aproveitamento, só o futuro vai dizer. Uma coisa é, hoje o Cruzeiro sai com 3 pontos do Mineirão, importantíssimo. Ele sai com um prazo aí de mais ou menos, vamos colocar lá para o dia 15 de agosto, então ele sai com um prazo aí de 1 mês e meio, onde o Cruzeiro vai se reforçar em todos os setores, né? O Cruzeiro já se reforçou na zaga com o goleiro Cássio, vai reforçar com o zagueiro, provavelmente deve ser o Mina, vai chegar mais um volante, vai chegar mais um atacante beirado e mais um centroavante. O Cruzeiro vai se reforçar. Esse elenco hoje que tá no Cruzeiro, esse time hoje que terminou esse último jogo da Sul-Americana, dificilmente vai ser o time que vai começar o jogo das oitavas de final. Dificilmente vai ser o time que vai terminar a Sul-Americana por Cruzeiro. Então, hoje, o Cruzeiro tira de positivo os 3 pontos, a vitória, o prazo para reforçar. O próximo compromisso é as oitavas, só lá para metade de agosto. E domingo tem São Paulo no Morumbi. E eu espero que o Cruzeiro continue vencendo, adquirindo pontos e ganhando prazo para que essa janela abre e o Matos consiga reforçar essa equipe. Diogo. Tamo junto, meu querido Diego de Leon. Patrick Lopes, que faz o Cruzeiro agora até o próximo compromisso, domingo, né, contra o São Paulo. Antes, só ressaltar algumas questões importantes dessa classificação. O Cruzeiro chega à 5ª vitória consecutiva, as 4 últimas, como eu disse, sem tomar gol. Lucas Romero e Eivaldo, que estavam pendurados, passam ilesos, estão liberados para as oitavas de finais. Mais $115 mil no bolso, né, papai? Então estamos falando de uma primeira fase que o Cruzeiro, mais as vitórias e pela participação, já colocou no bolso 6,3 milhões de reais. Com a classificação para as oitavas, mais $600 mil. Estamos falando então de 9 milhões e 300 mil reais pela essa classificação e tudo aquilo que adquiriu na primeira fase. Além de não ir aos playoffs, Cruzeiro também decidirá as oitavas finais em casa. Também importantíssimo e bom ressaltar isso também. E então, dessa vez nós vamos estar lá, se Deus quiser. Se Deus quiser. Então é isso, Cruzeiro então amanhã treina 11h30 da manhã na Toca da Raposa 2, já em preparação para a partida contra o São Paulo, jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está na 6ª colocação com 10 pontos, os mesmos 10 pontos do São Paulo, que é o 5º, contudo tem uma partida a mais que o Cruzeiro. Melhor dizendo, todos os clubes que estão acima do Cruzeiro, que está a 3 pontos do líder, tem um jogo a mais que o Cruzeiro. Luiz e Beldia, 10 jogos seguidos, sem perder, são 8 vitórias e 2 empates. Cruzeiro domingo, 6 horas da tarde, então enfrenta o 5º colocado, São Paulo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Ô Patricão, coloca na tela aí pra gente, só pra gente ver o público e a renda aí lá no Mineirão. 55.254 torcedores presentes. A renda do jogo foi de R$ 2.770.000.
R$277,50, Patricão. Olha como é que a torcida ajuda aí quando enche o estádio. Mais de 55 mil e são mais 2 milhões na conta, além desses 9,3 milhões, aquilo que temos falado, né? Times fortes e também avançando nas competições, também é mais dinheiro entrando no bolso do Cruzeiro, pois times fortes disputam coisas importantes e com isso a China Azul sempre fazendo a sua parte. O jogo de domingo com São Paulo é que horas? 6 horas da tarde. 6 ou 6h30? Mas ali é renda bruta, né? É renda bruta, tem com os os descontos custos, aí né? vai sobrar cerca de 1.700.000, 1.800.000 reais pro Cruzeiro. É uma graninha, né? O pessoal tá falando aqui, parece que foi recorde, né, da Sul-Americana aí, não sei se é o público ou a renda, né, deve ser o público, nesse jogo de hoje. Meu povo, domingão, São Paulo, e aí é Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro vencendo pode se manter ali em cima, quem sabe beliscar até ali um G4, um G6, se manter na parte de cima da tabela, enquanto a janela não abre. O objetivo do Cruzeiro, que era a classificação direta para as oitavas de final, alcançado. E o Cruzeiro só volta a pensar em Sul-Americana agora em agosto. Foco total no Campeonato Brasileiro a partir de agora e domingo, amigo. Independente de fase ou momento, o Cruzeiro pegar o São Paulo, ainda mais fora de casa, é um Deus nos acuda, né? Então espero aí que o Cruzeiro possa conseguir um ótimo resultado no domingo contra o São Paulo e continue, né, na parte de cima da tabela, mesmo com as limitações do elenco, enquanto os reforços, na verdade, né, repórteres, tô ficando doido, não vêm. De Leãozão, tamo junto, mais uma jornada esportiva, terça-feira, né? Terça-feira você tá de volta aí. Terça-feira não, domingo, né? Ah, é verdade. Domingo. Tô viajando, mano. É o horário, né, filho? O horário já começa a mente, já começa a bugar, já, eu tô afim de tomar um caldo ali. Vou tomar um caldo ali agora, velho. Domingo tamo aí junto aí. Valeu, galera. Valeu, Patricão. E vamos que vamos, né? Meu querido Patrick Lopes, tamo junto, velho. Obrigado, mais uma transmissão. E vamos que vamos, meu parceiro. Mais uma vitória importantíssima. Primeira colocação na fase da Sul-Americana. Vamos que vamos. Me siga lá, Patrick Lopes 90. Lembrando que amanhã, 11h15 da manhã, tem live lá no meu canal, canal Cruzeiro Querido, que inclusive está a 10 inscritos, de bater 11.100 inscritos. Se você puder ajudar, siga lá no Instagram que você vai saber como se inscrever lá. Tamo junto. Vamos que vamos. Se inscrever no seu canal é só procurar no YouTube aí, ó, Cruzeiro Querido. Clicar em se inscrever, acabou. É isso. Tem que ir lá no Instagram pra saber isso? Ou pelo Instagram também, né? Que aí faz os dois. Se inscreve no canal do Patrick aí, meu povo, o canal Cruzeiro Querido. Meu povo, obrigado demais, tá? Pela audiência, quem deixou o like, quem se inscreveu no canal, quem ativou as notificações e quem tá sempre ligado com a gente aqui na Cruzeiro Esportes, imprensa Passe Alves e Branca, com um Cruzeirão cabuloso, graças a Deus, classificado. Primeirão. E vamos aí para as oitavas de final. Boa noite, bom feriado e fiquem com Deus. Tamo junto, hein, meu povo?